Fala galera, tudo tranquilo com vocês aí? Este é mais um vídeo aí do nosso canal, mais um Nerd Standard TV. E hoje, em vez de eu estar falando aí de filmes, indicando filmes para vocês, hoje eu gostaria de falar aí sobre 3 livros para a gente refletir. 3 leituras para trazer aí algum tipo de reflexão para a gente. Foram 3 livros que eu tive a oportunidade de ler e que, de certa forma, me deram uma reflexão aí sobre alguns assuntos, algumas coisas que os livros tratavam. Toda leitura que você faz, eu acho que tudo que você for ler vai te acrescentar alguma coisa e você vai, de certa forma, se você for uma pessoa que quer absorver aquilo ali, você vai refletir, você vai pensar sobre o livro, você vai pensar sobre o que foi escrito, né? Lógico que não foram somente esses 3 livros aí que me fizeram refletir sobre as coisas, teve outros, né? Mas aí em outros vídeos a gente vai falando. Hoje eu quero falar sobre esses 3 e espero que você goste, que você tenha a oportunidade também de ler. Eu gostaria de começar esse vídeo hoje falando de um livro do Franz Kafka, que é O Processo. Esse livro aqui é da editora, está sendo lançada pela Saraiva, né? A Saraiva está lançando uma coleção aí de bolso dela, muito boa, né? E Franz Kafka ele foi um autor de origem judaica aí do século passado. E ele escreveu alguns livros, talvez o livro mais conhecido dele seja A Metamorfose, que é a história do cara que vira uma barata gigante, né? Que é muito bom. E esse livro aqui, o Kafka, ele conta a história de um homem que acorda em um dia e ele de repente ele se vê a polícia chegando na casa dele, ele sendo preso e ele sendo acusado aí de algum crime. E durante o decorrer desse livro aqui, esse cara nunca vai conseguir descobrir o real motivo da sua acusação e nem do processo que foi instaurado contra ele. Então vai se passar a história, ele vai sendo acusado, ele vai arrumar advogado e tal, mas por causa de todo um sistema burocrático, por causa de toda uma rede de burocracia sem fim, o personagem desse livro aqui, ele não vai conseguir nunca descobrir o motivo, o real motivo do porquê ele está sendo processado, de porquê que ele está sendo acusado aí de um crime que ele nem mesmo sabe o que é, o que ele cometeu ou não. E o Kafka, os livros dele, ele tem um tom aí bem sombrio, uma coisa bem pesada, no sentido assim, de mostrar como que o ser humano ele ele é insignificante diante de algumas situações aí. E nesse livro ele mostra isso, como que o ser humano ele é insignificante diante de toda uma máquina burocrática, diante de todo um sistema aí que controla a vida das pessoas, né? E esse livro me fez pensar nesse sentido, como que principalmente no nosso país, né? No nosso país nós somos escravos aí, reféns aí, não escravos, mas digamos reféns aí do sistema corrupto da nossa nação, de toda a burocracia que atinge a nossa nação, né? Um sistema que a todo custo tenta se manter, esconder a sua podridão, né? Então esse livro ele fala sobre isso, né? Como que a burocracia, como que esse sistema burocrático muitas das vezes vai dificultando a vida do cidadão, vai dificultando a vida da pessoa e a pessoa nesse sentido ela vai perdendo aí a sua identidade, ela vai perdendo aí a sua essência como pessoa. E esse livro fala sobre isso, me trouxe essa reflexão e achei muito interessante, vale a pena você ler. É um livro que a leitura dele, ela não é difícil, ela é uma leitura meio cansativa às vezes. Você vai ler, e às vezes vai ficar um pouquinho cansativo, mas é um livro muito bom, recomendo muito, vale a pena conferir esse livro aqui do Franz Kafka, né? E esse aqui pela Saraiva de Bolso, muito bom mesmo. Pessoal, o segundo livro para indicação para vocês aí, gostaria que vocês lessem, né? E que também me fez refletir sobre algumas coisas, foi esse livro aqui, ó. Bilhões e Bilhões, escrito pelo Carl Sagan, né? Esse livro aqui é da Companhia de Bolso, que é um selo da Companhia das Letras, muito bom. Carl Sagan, para quem não sabe, ele foi um dos maiores divulgadores da ciência do século passado. Ele tinha um programa de televisão chamado Cosmo, onde ele falava sobre astronomia, falava sobre ciência de uma forma geral, filosofia, religião. Ele foi um grande propagador da ciência. Ele também era escritor e talvez o livro mais conhecido que ele tenha escrito seja o livro chamado Contato,
que é um romance e que virou filme aí na década de 90, no final da década de 90. Esse livro aqui do Carl Sagan é uma reunião de 19 artigos que ele escreveu aí e publicou em periódicos, em jornais, em revistas. E aí ele reuniu nesse livro aqui. E ele fala aqui sobre ciência, ele vai falar aqui sobre ambientalismo, ele vai falar sobre aquecimento global, sobre astronomia, ele vai falar sobre aborto, ele vai falar sobre a religião e ele também no final do livro aqui ele conta um pouco sobre a experiência dele que foi lutar contra o câncer. O Carl Sagan ele sofreu um câncer na medula e ele veio inclusive a falecer por causa dessa doença. Ele não conseguiu vencer, vamos dizer assim. E o Carl Sagan ele faz algumas reflexões aqui mais no final do livro sobre vida, sobre morte, sobre existência. E ele era um agnóstico, né? Ele era aquele cara que não sabia se Deus existia ou não. Segundo ele falou que ele não tinha provas suficientes ou evidências suficientes para acreditar que Deus existia. Mas ele também não sabia se Deus era real ou não. Ele não podia fazer essa afirmação. E neste livro aqui, no final do livro, ele vai fazer essas reflexões aí sobre existência, sobre vida, morte. E aí você acaba entrando na dele e começa a pensar sobre isso, né? Você começa a ter noção de que, né, o ser humano é o único ser desse planeta que sabe que um dia ele vai morrer, que um dia a existência dele vai acabar. Aí você vai começar a pensar sobre como que a nossa vida aqui é rápida, como que a nossa existência aqui é rápida. Então, né, como se diz, tem que fazer as coisas valerem a pena, a gente tem que realmente procurar ser feliz, não perder tempo aí com coisas banais, com coisas bobas aí do dia a dia, que muitas das vezes quer tentar roubar aí a nossa, sei lá, a nossa alegria, a nossa felicidade. Então eu pensei muito nisso, lendo esse livro aqui, né? Quando ele contou que ele lutava com essa doença, tentando sobreviver a todo custo. E aí a gente pensou, comecei a fazer uma reflexão nesse sentido. E também a parte que ele vai falar aqui sobre aquecimento global, sobre ambientalismo, que é um assunto tão atual hoje em dia, um assunto que está em voga aí, né, essa questão de aquecimento global, questão de preservação do meio ambiente. Dá para você também fazer uma reflexão nesse sentido e ver qual que é o papel, qual que é o nosso papel aqui, o que nós podemos fazer para ajudar na preservação do nosso planeta e se é possível retardar os efeitos aí do aquecimento global ou não. Esse livro aqui traz algumas reflexões nesse sentido. Então, se você gosta de ciências, né, você gosta aí de coisa da causa ambientalista, esse livro é uma boa dica para você aí. Espero que você goste. Bilhões e Bilhões do Carl Sagan. E pessoal, o último livro de hoje eu gostaria de indicar para vocês, né, um livro para você refletir, leituras para você refletir um pouco. Esse último livro aqui me indicaram ele há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de comprar ele e tal. E aí eu vi que era um livro infanto-juvenil, olha só, um livro infanto-juvenil. E eu fiquei meio assim, falei, livro infanto-juvenil, né? Eu não estava querendo ler isso porque eu estava lendo outras coisas e tal. Aí eu peguei, deixei meu preconceito de lado e fui ler Os Livros que Devoraram Meu Pai, do Afonso Cruz, da editora Leia. O Afonso Cruz, ele é um escritor português, né? E a editora Leia é uma editora que está publicando aí os livros do Jorge Martin aqui no Brasil. E aí eu comprei esse livro, li, e rapaz, isso aqui é incrível, sensacional. É um livro bem fininho, ó, mas é incrível esse livro aqui. Esse livro ele conta a história de um homem chamado Vivaldo Bonfim, ou melhor, ele fala desse homem, desse personagem aqui. Vivaldo Bonfim, ele era um funcionário público, mas ele odiava o serviço dele de funcionário público. Ele gostava mesmo era de ler, ele tinha um prazer de ler. E ele ficava no serviço dele lendo. E ele tinha uma biblioteca enorme na casa dele e ele lia os clássicos da literatura. Ele gostava de ler aí, livros clássicos, né? E um certo dia ele estava lendo um livro do H.G. Wells chamado A Ilha do Dr. Moreau. E aí de repente ele desapareceu, ele sumiu. E as pessoas procuraram, não acharam ele, ele foi dado como morto. O tempo passou e o filho dele, uma certa feita, o filho dele chegou para a avó e falou: vó, eu queria saber o que aconteceu com meu avô. E a avó, com meu pai, perdão, queria saber o que aconteceu com meu pai. E a avó dele falou o seguinte: olha, talvez você vai encontrar alguma pista, você vai encontrar alguma resposta
se você lê o livro, os livros que ele lia. E ela pega o menino, leva até a biblioteca do pai, e esse menino começa a ler os livros que o pai lia. E aí ele começa a ler aquele punhado de livro, e aí, meus amigos, é uma coisa fenomenal. Porque os livros que ele vai lendo, cada livro vai dando uma pista para ele do que aconteceu com o pai, e cada livro que ele lê vai trazendo um tipo de reflexão, um tipo de, digamos assim, de moral da história, um tipo de lição para ele, e ele vai descobrindo mais ou menos alguma coisa que aconteceu com o pai. E o final desse livro aqui é espetacular, é uma coisa que eu não estava esperando, é o tipo de final que você fica assustado quando você lê, fala, pô, eu não imagino que aconteceu isso. É um final bem assim, digamos, meio que dolorido, mas é fenomenal esse livro aqui, para quem gosta de literatura, para quem gosta de clássicos de literatura, e para quem realmente quer fazer alguma reflexão aí, né? Este livro vale muito a pena, né? Creio que vocês vão gostar muito mesmo. E pessoal, por hoje seria só isso mesmo, essa indicação desses 3 livros aí para você, né? O Processo do Kafka, Bilhões e Bilhões do Carl Sagan e Os Livros que Devoraram Meu Pai, do Alfonso Cruz. Vale muito a pena essa leitura aqui. Espero que vocês gostem. Teremos próximo mais vídeos aí para vocês aí com indicações de livros também, de filmes também, né? Então você pode aí estar sempre atento, visite nosso blog, o Nerds Runner, curte nossa página no Facebook e até a próxima, pessoal.